Você já se sentiu culpado por estar triste? Já tentou esconder sua dor com um sorriso, dizendo para si mesmo que tudo vai dar certo, mesmo quando tudo parecia ruir? Vivemos em uma cultura onde o otimismo virou obrigação, onde a tristeza é vista como fraqueza e onde qualquer emoção que desafie o ideal de felicidade constante precisa ser rapidamente corrigida, abafada, ignorada. Mas a verdade é que o chamado pensamento positivo nem sempre cura. Às vezes ele adoece. Porque quando usamos frases motivacionais como muleta para evitar a dor, não estamos nos curando, estamos nos anulando. O nome disso é positivismo tóxico. Esse roteiro não é uma crítica ao otimismo verdadeiro, aquele que nasce da coragem de olhar para a realidade com lucidez e esperança. É uma reflexão sobre o uso abusivo do positivismo como forma de silenciar o outro e a si mesmo. Vamos falar sobre o custo de viver sempre com o pensamento elevado, enquanto o corpo grita. E por que insistir em sorrir o tempo todo talvez não seja sinal de força, mas de cansaço. Se isso já tocou você de alguma forma, deixe um comentário logo abaixo. Sua vivência pode ecoar na de muita gente. O problema não está no otimismo em si, mas no uso dele como regra absoluta. Frases como pense positivo, não reclame, gratidão atrai mais coisas boas parecem inofensivas, até que se tornam uma forma de censura emocional. Aos poucos, aprendemos que sentir raiva, medo ou tristeza é errado, que reclamar afasta pessoas, que desabafar é drama, e então nos calamos. Esse tipo de pensamento não acolhe, ele anula, e o que não é acolhido se acumula. A dor que não tem espaço para ser sentida vira tensão no corpo, exaustão crônica, irritabilidade contida. O positivo passa a ser uma máscara e, por trás dela, uma pessoa cansada de fingir. Quando o sofrimento é tratado como falta de fé, falta de gratidão ou de força interior, o indivíduo começa a se culpar pela própria dor, como se sentir fosse um fracasso pessoal. Essa inversão é violenta e muitas vezes imperceptível, porque é vendida como virtude. Mas negar a sombra não nos torna mais iluminados, apenas nos afasta da verdade sobre quem somos. E sem verdade, não há cura. Existe um mercado inteiro sustentado pela promessa de felicidade constante. Livros, cursos, influenciadores e palestras que vendem segredos de um sucesso emocional, como se a vida pudesse ser controlada por mantras e afirmações. É o capitalismo emocional, transformar emoções humanas legítimas em obstáculos a serem superados. Nesse modelo, tudo que foge da linha da vibração alta é tratado como um desvio, e a dor se torna um problema a ser resolvido com urgência, não por compaixão, mas por produtividade. Se você está mal, você atrasa, você consome menos, você se torna um peso. Essa lógica reduz a experiência humana a uma performance constante. Estamos sempre nos policiando. Será que estou sendo negativo? Será que estou atraindo coisa ruim? Será que estou vibrando certo? E com isso, criamos um novo tipo de prisão, emocional, invisível e silenciosa. A indústria do bem-estar muitas vezes se apoia nessa lógica. Não há espaço para o caos, só para o controle. E se você não está feliz, a culpa é sua. Essa é a ferida mais profunda do positivismo tóxico. Ele finge libertar, mas aprisiona ainda mais. Vivemos em uma era onde sentir profundamente é visto como sinal de fraqueza. Mas quem sente intensamente está vivo. Quem chora ainda está tentando. Quem entra em contato com a sua dor não está se afundando, está escavando. Porque dor reprimida não desaparece. Ela se aloja, se transforma e um dia explode.
O discurso de "você atrai o que vibra" pode parecer inspirador, mas facilmente se transforma em uma sentença, como se pessoas em sofrimento estivessem criando suas próprias desgraças. Esse pensamento é cruel e mais, é falso. Nem tudo que vivemos é fruto direto de nossa mente. Há contextos, histórias, feridas profundas que não se resolvem com uma frase bonita no espelho. Aceitar o sofrimento não significa se entregar a ele. Significa criar espaço para processá-lo, para compreendê-lo, para atravessá-lo. A luz verdadeira não nega a escuridão, ela nasce do contraste com ela. Talvez o maior sinal de força seja exatamente esse: permitir-se sentir, sem se julgar, sem se apressar e sem usar o positivo como escudo contra a realidade. O positivismo tóxico não afeta só a relação consigo mesmo. Ele deteriora vínculos. Quando tudo precisa parecer bem, a conversa se torna rasa. O outro deixa de ser um espaço seguro e passa a ser um palco. E nesse palco, ninguém pode tropeçar. Relacionamentos baseados apenas em boas vibrações são frágeis. Não sustentam profundidade nem autenticidade. Quando alguém desaba, logo vem o constrangimento. Você precisa mudar sua energia. Não traga isso para cá. Aos poucos, aprendemos que ser verdadeiro pode afastar. Então fingimos. E o afeto se esvazia. Mas conexão real exige vulnerabilidade. Exige escutar o outro sem querer corrigir. Exige suportar a dor sem tentar consertar. Porque às vezes o que cura não é uma resposta, é a presença. Desconstruir o positivismo tóxico é recuperar a coragem de ser inteiro diante do outro, com luzes e sombras. É dar espaço para conversas que não terminem com soluções fáceis. É entender que o silêncio que acolhe vale mais do que 1000 frases feitas. Diante de um mundo que exige sorrisos constantes, ser real é um ato de coragem. E não há nada mais curativo do que alguém que tem a ousadia de ser inteiro. Quem não nega sua tristeza, nem precisa se justificar por estar mal. Desconstruir o positivismo tóxico é abrir espaço para um novo tipo de otimismo. Aquele que reconhece a dor sem se apegar a ela, que acolhe a sombra, mas escolhe caminhar, não por obrigação, mas por sentido. Ser real é não ter medo de dizer: hoje eu não estou bem, e tudo bem. É não se esconder atrás de filtros emocionais, é lembrar que ser humano é contraditório, imperfeito, mutável, e que a verdadeira luz não está em vibrar certo, mas em habitar a vida com verdade. Talvez não precisemos de mais frases motivacionais. Precisamos de mais escuta, mais presença, mais espaços onde a dor não seja vergonha, mas parte do caminho. Porque é só quando nos permitimos ser reais que começamos a nos curar de verdade. Talvez a pergunta que fique ao final de tudo isso não seja como pensar mais positivo, mas sim como posso me permitir ser mais verdadeiro comigo. Que não há cura onde há negação, e não há força onde tudo precisa parecer bonito o tempo todo. A dor não é sinal de fracasso, é parte da vida. E aprender a escutá-la com respeito é um dos atos mais profundos de amor próprio que podemos cultivar. O positivismo tóxico nos ensinou a buscar luz a qualquer custo, mas talvez o que precisemos agora seja aprender a ficar com a escuridão, não para nos prender nela, mas para escutá-la com maturidade e atravessá-la com consciência. Porque é ali que moram partes importantes de nós, aquelas que ainda não foram vistas, ouvidas, nem acolhidas. E se você chegou até aqui, talvez também esteja cansado de sorrir por obrigação. Talvez esteja buscando um espaço onde sorrir não seja censura, mas caminho. Este canal existe para isso, para abrir espaço para o que é real, sem filtros, sem frases prontas, só presença. Se esse conteúdo falou com você,
Compartilha com alguém que precise ouvir isso hoje. E nos comentários me conta, você já sentiu o peso do pensamento positivo? Sua história pode ser o alívio de alguém. E se quiser continuar essa jornada com a gente, se inscreve no canal e ativa o sininho. Cada vídeo aqui é um convite para um novo olhar sobre si mesmo e a vida. Se quiser mais orientação para continuar sua jornada de autoconhecimento, eu separei 2 vídeos que estão aparecendo na tela que podem te auxiliar. Escolhe um e me encontra lá. Até o próximo vídeo. Tchau!